para quem quer me seguir. Eu quero. Olá pessoal, tudo bem? Comigo, tudo joinha. A pedido de alguns alunos, no vídeo de hoje ainda iremos falar do segundo reinado no Brasil. Agora não mais focar sobre a vida pessoal da família real, mas sim vamos falar dos marcos desse período, que vai de 1840 a 1889. Sabemos que é um dos temas que mais aparece na prova de Ciências Humanas do Enem. O exame aborda principalmente a escravidão e abolição. Iremos falar sobre quais as fases do segundo reinado, as principais características, quais os motivos que levaram ao fim do segundo reinado e, para fecharmos o tema de hoje, qual a importância que o segundo reinado deixou para o Brasil. Estão prontos para viajar no tempo? Então aperte os cintos e fiquem ligados no vídeo, porque ao final dele vocês estarão aptos a responder a qualquer pergunta sobre o segundo reinado do Brasil. Antes de falarmos sobre características, fases do segundo reinado, é importante fazermos uma parada e voltarmos ao final do primeiro reinado no Brasil. Para quê? Para que vocês possam entender o contexto histórico que iremos abordar hoje. Ok? Bom, como todos sabem, em 1822 foi proclamada a independência do Brasil, certo? O Brasil, ele deixou de ser colônia de Portugal e se tornou império. Até aqui tudo bem? Nosso país continuou a ser governado por um monarca, Dom Pedro I, que detinha o poder sobre tudo e todos. Somente em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono. Daí vem a pergunta, por quê? Por conta do uso do poder moderador, que era exercido pelos imperadores do Brasil com o objetivo de harmonizar os outros poderes do Império. E era, pessoal, garantido pela Constituição de 1824. Foi um dos aspectos que tornaram o primeiro reinado um turbilhão de crises políticas. Dom Pedro I podia nomear cargos políticos, concedendo-lhes um cargo vitalício para a vida toda, apoiava primícias do absolutismo monárquico, o que irritava a oposição liberal. Em meio a tudo isso, Dom Pedro I decide renunciar ao trono em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro II. Já Dom Pedro II era apenas uma criança com 5 anos de idade. A Constituição dizia que ele só poderia assumir o trono com 18 anos. E por isso o país passou a ser governado por regentes, que era um grupo de políticos. Bom, durante o período regencial, ocorreram muitas desavenças entre conservadores e liberais. Cada lado defendia da melhor forma seu governo, que era o melhor para manter a estabilidade do país até que Dom Pedro II pudesse assumir o cargo de autoridade máxima no Brasil. Os conservadores desejavam manter o poder centralizado, enquanto os liberais tinham uma visão um pouco diferente. Com o avanço dos conflitos, os liberais começaram a lutar pela aprovação de uma antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o trono antes do previsto. É válido, pessoal, mencionar que Dom Pedro II, apesar de ter apenas 14 anos de idade naquela época, ele era bastante estudioso e dedicava a preparação para se tornar o imperador do Brasil. E em 1940, os membros do Partido Liberal realizaram uma manobra que ficou conhecida como o golpe da maioridade. É como ficou conhecida a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Até mesmo os conservadores acabaram cedendo e aceitaram que Dom Pedro II assumisse o trono, mesmo sem ter completado os 18 anos. Bom, assim deu início o período que ficou conhecido como Segundo Reinado. Conseguiram entender até aqui? Quando e em que circunstâncias o Segundo Reinado iniciou? Agora vamos falar sobre
quais as fases do segundo reinado e depois sobre as principais características. Nesse período de 49 anos, vamos organizar as fases. Prestem bastante atenção, pessoal. Primeiro, consolidação, que vai de 1840 a 1850. Nesse período, Dom Pedro II estava consolidando-se no poder e conciliando as disputas entre os grupos políticos no Brasil. 2. O auge, que vai de 1850 a 1870. Nesse período, Dom Pedro II já estava consolidado no poder como uma figura amplamente respeitada e as disputas políticas estavam tudo sob controle. E por fim, o declínio, que vai de 1870 a 1889. Esse período iniciou-se a partir da Guerra do Paraguai, no qual Dom Pedro II perdeu parte do seu prestígio e movimentos de contestação à monarquia começaram a surgir no Brasil. Agora chega o momento de conhecermos os acontecimentos e as características que marcaram esse período. Inclusive, Dom Pedro II foi o governante que passou mais tempo no comando do Brasil, pessoal. É isso mesmo. Após a sua coroação, o poder moderador voltou a existir. Lembram que no início do vídeo eu falei sobre esse tema? Ele tinha sido suspenso com a renúncia do seu pai. Mas, com Dom Pedro II já no poder, o mesmo voltou a valer. Outro aspecto relevante da política do segundo reinado diz respeito aos partidos liberal e conservador. Por conta dos frequentes conflitos de Dom Pedro II, determinou que eles iriam alternar nas lideranças do ministério. Curiosamente, havia poucas diferenças ideológicas entre ambos. As divergências, pessoal, estavam mais ligadas a uma disputa pelo poder. Já no setor econômico, não houve mudanças significativas para o Brasil. O café era o principal produto exportado do país, sendo cultivado no Vale do Paraíba, com mão de obra escrava. E posteriormente no Oeste Paulista, com mãos de obra imigrante. Além do café, a economia brasileira também era mantida através da produção de açúcar, da exploração do ouro e de outras atividades. Outra característica muito marcante do segundo reinado foi o que, pessoal? Falei no início do vídeo, a abolição. Foi um período marcado por intensas disputas políticas entre os grupos que possuíam diferentes interesses. Aconteceu entre aqueles que defendiam o fim do trabalho escravo, que seriam os abolicionistas, e aqueles que defendiam uma manutenção, que era quem? Os escravistas. No entanto, a questão do fim do trabalho escravo era antiga no Brasil e remontava ainda no período do primeiro reinado, ou seja, Dom Pedro I nunca teve coragem de fazer nada, né? Enfim, a abolição da escravidão foi ganhando força ao longo desse período. Várias leis foram criadas nesse período, incluindo a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre, que garantia a liberdade após os 21 anos aos filhos de escravas, a Lei do Sexagenário, que libertou escravos com mais de 65 anos, e finalmente a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. Se vocês quiserem, pessoal, eu faço um vídeo falando somente dessas leis. Deixe aqui embaixo seus comentários. Voltando. Mas o fato que marcou o segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. O Brasil venceu esse conflito, mas suas consequências para a economia do país e para a monarquia foram muito ruins. O confronto, pessoal, terminou com a morte do então presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes. Chegamos, pessoal, então ao ano de 1889, o fim da monarquia no Brasil. O resultado foi o desgaste do governo com os interesses da elite política e econômica do país.
A queda de Dom Pedro II ocorreu por meio de um rompimento com os três importantes grupos do país. Quem era? A igreja, fator menos relevante, o exército e a elite escravocrata. O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o exército. Insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra Dom Pedro II. Assim, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República do Brasil. É isso aí, pessoal. Expulsando assim a família imperial do Brasil, resultando no final da monarquia. E para finalizarmos o vídeo de hoje, o segundo reinado, pessoal, foi uma época de grande progresso cultural e de grande significância para o Brasil, com o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente e como importante membro entre as nações americanas. Uma série de acontecimentos passaram-se no país, com destaque para proibição do tráfico negreiro, a Guerra do Paraguai, como eu acabei de falar para vocês, e principalmente a abolição da escravidão. E assim, pessoal, fechamos o tema de hoje. Mas antes de vocês fecharem a tela ou até mesmo passarem para outro vídeo, quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo. Para isso, deixe a sua mensagem que eu irei responder a todos. E claro, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhem com o maior número de amigos, de pessoas, parentes e não esqueçam de se inscrever no canal. Espero todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.